Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje mais um grande convidado, Comendador Luiz Becker. Você vai conhecer um pouquinho desse rapaz aqui. Gente boa, bacana, né? Pode dar um alô pessoal já. Opa, uma saudação especial a todos os que estão sintonizados com a gente. Um grande abraço. Manuel, uma alegria estar aqui com você. Muito viu? obrigado. A satisfação é minha em poder lhe conhecer Muito obrigado. e ver quão especial é esse seu trabalho. Muito obrigado. Então esse é o Luiz Becker. Vamos estar conversando com ele, o Comendador, daqui a pouquinho. Antes de começar todo o nosso bate-papo aqui, né, eu preciso dar alguns recadinhos, né? Opa! Né? Eu quero agradecer especialmente a Cílio Construções do Reinaldo José Cílio, grande apoiador nosso, um cara muito bacana, né? Amigão nosso aí, né? Já está há algum tempo com a gente. Então, ó, construir, reformar, realizar o sonho da sua casa, né? Que você quer financiar, Minha Casa Minha Vida, é com ele, Reinaldo José Cílio. Ele é aqui de Bernardino de Campos e agora esse mês agora de final de ano é um mês onde a parte de financiamento parece que o negócio anda um pouco mais rápido, quando é casa assim, né? E ele está à disposição. Tem um zap dele marcado aí para vocês. Então entre em contato, chama com ele, conversa com ele, fala, ó, eu quero comprar meu terreno, minha casa. Então é Reinaldo José Cílio. Cílio Construções, que é aqui de Bernardino de Campos. Gente boa demais, tá bom? Gente, aproveita, dá uma passadinha, se inscreve no meu canal, né? O pessoal assiste bastante, Luiz, mas esquece, né, de se inscrever no canal. Tem né? que curtir, dar o sininho lá, né? Isso aí mesmo. Opa! Então, me ajuda aí, né? Você depois pede pro pessoal que você conhece, seus amigos, para me fortalecer lá. Já são 550 inscritos, já são 55 mil visualizações, se eu não me engano agora, não decorei muito bem. Sim. Então tá andando bastante, mas eu preciso que o pessoal me ajude aí. Tá certo? Vamos começar aqui então. E daí, tudo bem? Graças a Deus. Tudo em paz? Tudo em paz. Eu vivo buscando a paz. Que legal, né? Bom, uma das coisas que a gente trouxe você aqui, né? É porque alguém me disse assim, poxa, chama o Comendador lá. Então, vamos chamar, né? E entrei em contato, né? Me passaram o seu telefone. E bom, se apresente, por favor, que eu acho bem mais... Olha, na verdade, meu nome é Luiz Henrique Becker. Correto? Né? Mas a minha carreira ficou fixada Luiz Becker. Certo. Né? Embora as pessoas mais íntimas me chamem de Henrique ou de Rick. Olha só. Né? Meu falecido pai, tudo era Rick. Rick vem aqui. Fixou muito o Luiz Becker, o poeta dos sonhos. Né? Que legal. Então eu sou nascido na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Fui criado pelos meus avós paternos em São Pedro do Turvo. Né? Legal. Viajei por esse Brasil afora, né? E acabei vindo como um passarinho fazer um ninho em Bernardino de Campos. Que legal, né? É Luiz Becker, né? É alemão? Alemão. Tá certo? Alemão. Meu tataravô veio da Alemanha, veio de Berlim. E aí instalou família no Brasil, né? Meu pai era primo da Cacilda Becker. A família vem dessa linha, né? Vem dessa linhagem. Né? No entanto que a família Becker é muito histórica na Alemanha, né? A família ainda tem brasão. A gente tem bastante coisa em relação à história da família, né? Para você ter uma ideia, tem um livro sobre a história da família Becker. Olha. O Salomão Becker, ele participou na história da fundação do dia 15 de outubro como dia do professor no Brasil. Olha que legal. Né? Então, assim, Dom João Becker foi o grande arcebispo de Porto Alegre na época do combate à ditadura. Né? Então, é uma família muito, né, histórica nesse sentido. Mas eu acabei me tornando poeta, né? Eu estudei muitos anos para ser padre, né? Morei em seminário de padre, estudei, fiz o propedêutico, fiz a filosofia, iniciei teologia, mas depois, né, com o passar da vida, eu acabei me encontrando com uma grande escritora, Nair Damasio Neto, a poetisa da Beira-Linha, em Minas Gerais, que era ligada a Carlos Drummond de Andrade. Ela me apresentou a poesia e eu deixei a vida religiosa por causa da poesia. Entendi. E assim, comendador, né? O que remete a esse cargo seu hoje, né? Esse é um cargo que eu posso falar? Na verdade, é um título, né? É um título honorífico. Né? Um título. Né? O que é o comendador? O comendador, na época dos reis, dos papas e dos impérios, ele recebia uma porção de terra, né, como um prêmio
e ele tinha que zelar por aquela porção de terra, como conde. O que era o conde? É quem recebia um condado, né? Então era uma titulação honorífica. Depois, até eu não cheguei a trazer, eu deveria ter trazido a comenda para as pessoas verem, né? Aí o que acontece? A comenda, hoje, ela é um medalhão, uma medalha, né? Ela pode ser concedida pela igreja, pelo Papa, pelo governo, alguns em esferas municipais, dependendo do município, poderes legislativos, estaduais ou federais, ou governador ou presidente da república, né? Ou outras instituições, assim como o exército, né? A marinha, a aeronáutica ou até as próprias instituições das academias de letras. E existe ali na pasta... Deixa... Qual que é? Essa daqui? Isso. Eu tenho a titulação de comendador pelas academias, mas eu também tenho... Aqui, ó. Essa é a documentação para a existência de um comendador. Ah, que né? legal. Essa, por exemplo, é quando eu recebi o título de comendador do Poder Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo. Né? Não é simplesmente colocar uma medalha no pescoço. Dizer né? que é. Não, existe que nem... Nós temos também aqui em Bernardino, nós temos a comendadora Irene Rosa, que é comendadora de academia, nós temos outros comendadores acadêmicos, mas tudo existe a partir de um decreto. Olha que legal. Né? É a partir de uma norma. Né? O que é um comendador? Né? A comenda... Quando você cumpre o ápice, né, você faz alguma coisa muito importante da tua área. Né? Eu tenho comendadores radialistas também. Olha, né? Então, quando você atinge algo muito bom na sua profissão, o maior título que você pode receber é a comenda, que lhe outorga, então, o grau de comendador. Olha, e hoje você está nisso na Academia de Letras. Eu sou comendador por algumas academias, eu tenho algumas não. Algumas? Eu tenho 5, tenho 5 comendas, títulos de comendador, tenho título de cavaleiro também de instituições acadêmicas, de Gran Comendador e de Gran Cruz, porque o comendador é um dos graus das titulações. Olha. Né? E tenho alguns outros reconhecimentos de outras instituições que são os doutor honoris causa nas áreas que eu atuo como psicanalista, escritor e poeta, que eu também sou psicanalista. Também, meu Deus do céu, tô conversando com um psicanalista aqui, meu Deus do céu. Já fez a minha leitura aqui, vai. Eu amo a psicanálise. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Então significa o quê? A Academia de Letras que você está hoje é Santa Cruz, que é onde você reside. Na verdade, nós temos a Academia Santa Cruzense. Uhum. Eu sou membro da ACLASP, da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, já desde 2019, e fui eleito em 2017 na cadeira do decano Hermínio Porto, que foi decano da PUC, para a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Na Abrace, eu componho o colegiado de literatura e sou cadeira 29 da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Olha, impressionado com você, hein? Oi, da história. Tanto estudo, né, que você tem, tanto pontos hierárquicos, né, que você mencionou aqui, que você também tem. Acho legal, né? Então, assim, por exemplo, se uma pessoa ela quer se tornar um escritor, ela precisa de uma validação, então ela precisa passar por essa academia, de repente. Não, na verdade, para você ser um escritor, você tem que ter um papel e uma caneta. Saber escrever, mas para participar da academia tem que passar Mas para você, por exemplo, ser um acadêmico, tem que ser aprovado e eleito, né? E assim, a grande normativa, para você pegar a ABL, Academia Brasileira de Letras, e as outras estaduais, só se ocupa uma cadeira, aquela cadeira fica a cadeira vacante quando o acadêmico morre. Então, abre-se a precedência para aquela cadeira, e aí a pessoa se inscreve, se ela tiver o voto da maioria, então ela é eleita para fazer parte daquela egrégora que nós chamamos, né? Que legal. Cultural. Quantas palavras bonitas de diferença estão aprendendo aqui hoje. Mas eu falo muito, Manuel, e tem uma coisa.
difícil chamar um escritor aqui pra gente, né? A gente aprende cada coisa aqui, né? Palavras bonitas aí falando, né? Só que assim, eu falo que de todos os títulos, né, de tudo isso, o meu maior título é o poeta. Que legal. Porque é a poesia que me trouxe a tudo isso. Vamos chegar lá já. E você, por exemplo, quando eu entrei em contato com você, você estava viajando bastante. Você viaja bastante. Muito. O que você faz nessas viagens que você vai fazer? Eu palestras? visito municípios, principalmente municípios pequenos, porque assim, nós temos uma realidade de escritores que não vão a municípios. Cidades pequenas não têm escritores residentes, ou às vezes nunca um aluno encontrou um escritor. Nós temos praticamente a mesma idade. Sim. Você se recorda na sua infância de ter encontrado um escritor e batido papo com ele? Nunca. A segunda vez praticamente que eu tô conversando Sabe com um por escritor. quê? Porque a nossa realidade do interior é uma realidade pequena muitas vezes, simples, né? E a nossa realidade é uma realidade da roça, né? É uma realidade do dia a dia, onde a gente tem que ir batalhar pelo pão, né? E esse trabalho, eu comecei, a primeira cidade que eu visitei como escritor quando eu lancei meu livro foi Espírito Santo do Turvo. Olha. Aqui do lado. Nossa região aqui do ladinho aqui. E aí, a partir disso, eu comecei visitando municípios paulistas, passei por 17 estados do Brasil já, visitando e falando como poeta, dando a oportunidade de, numa visita minha, crianças, 100, 200, 500 crianças da rede pública, irem para casa e dizerem ao pai e à mãe, olha, eu conheci um escritor. Né? Esse é o maior... O intuito. E a minha vida é semear literatura. Eu sou um semeador de palavras. Legal. E acredito que nós devemos ser semeadores de palavras de bem. Aquilo como Jesus Cristo dizia na parábola dos talentos. Legal. Né? E eu me questiono muito sobre a questão desses talentos, né? Certo. Porque quando chegarmos lá, o que você fez com o teu talento? Verdade. Então, meu talento foi poesia. Então, eu digo muito para os meus leitores, inclusive em um dos meus livros eu falo, poesia também é oração. Eu gosto muito daquilo que o Roberto Carlos diz, né? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Legal. Quando eu quero falar com Deus, eu escrevo. Que legal, cara. Poesia pura, né? É coisa de louco, né? Diz que poeta é de louco, todo mundo tem um pouco. Não, mas é legal, cara, é assim, né? E eu gosto de trazer pessoas igual você aqui, né? Porque, como você falou, você já faz um projeto de apresentar, né, o trabalho da escrita, da poesia, né, para as crianças, talvez para outros níveis também de idades aí. E eu acho que um trabalho que nem esse aqui, o intuito é esse aqui mesmo, né? Para vocês que nunca ouviram falar do comediador Louis Becker, o que ele faz, então você está tendo a oportunidade de conhecer esse cara, gente boa aqui, né? Muito bacana, que por telefone esbanjou muita humildade, né? Porque acho que isso que é o principal das pessoas, né? Porque você fala assim, poxa, eu vou falar com um cara que é escritor literário, não, eu vou mandar uma mensagem para ele no Zap, ele vai corrigir a mesma mensagem que tá errada, porque o cara escreve, né? Poxa, né? Já pensou nisso? Eu não me esqueço de um texto, na verdade, um vídeo, né? Não sei se você já ouviu falar da escritora Clarice Lispector. Sim, já ouvi falar. Clarice, ela estava em entrevistas, e muitas das entrevistas, às vezes, tem umas dela que ela está fumando. Uhum. E eu me recordo de um jornalista que chegou para ela e disse para ela assim, Clarice, no seu livro tal, você escreveu, e eu ponhei, e o correto na língua portuguesa é eu pus. Por que você fez isso como escritora? Cometeu esse erro? Ela disse, 2 motivos. Primeiro, meu querido, porque o livro é meu. E eu escrevo como eu quiser. E segundo, porque ponhei, me lembra uma galinha que põe ovos. E ovos são tão saborosos, enquanto pus me lembra uma ferida suja. Olha só. Então, eu como escritor, eu tenho muito medo e receio dessas correções que são feitas. Porque se eu disser é mesmo, ou se eu disser é memo, tá errado. Ou nós. Ou é nós, você não vai entender? Sim. Eu acredito que a gente tem que falar a língua do povo. Legal. Por que eu preciso usar, por exemplo, as minhas coisas pessoais, muitas eu escrevo em grego.
para mim, as minhas agendas grego? pessoais. Eu estudei escreve? grego. Eu gosto de grego. Olha só, Então, cara. assim, muitas anotações que eu preciso resumir, eu faço em caracteres todos gregos. Agora, eu amo fazer orações em latim. Eu gosto de latim. Legal, né? legal. E outras línguas. Então, assim, para que eu vou usar um português robruscado para falar com o seu José, que está com a enxada dele, carpinando a horta dele no fundo de casa? Olha só, cara. Para mim, pesa mais o conhecimento dele sobre as hortaliças e o fato dele ter amor ao que ele faz, do que eu não sou professor de língua portuguesa. Não cabe a mim corrigir o português de ninguém. Eu quero que as minhas palavras sejam entendidas. Eu não Legal. quero ser um corretor. Certo. Entendeu? Então, ele vai me corrigir? Jamais eu corrijo alguém nesse Eu fiquei sentido. preocupado, eu falei assim, eu escrevi tudo errado aqui, porque sabe que hoje em dia a mensagem é tudo resumido, é um bichinho, Sim. um desenho, um emoji que eles colocam lá, e rapidinho escreve e tal, né? E hoje em dia é assim, né? Sim. Eu não escrevi assim, mas minha filha me ensinou a escrever com esses A bichinhos. gente tem que aí. aprender. Mas legal. Vamos lá, então. E poeta dos sonhos, né? Você é mais conhecido aí pelas pessoas como poeta dos sonhos. Como o poeta dos sonhos. Esse o, ele dá toda uma diferença porque já existia poeta dos sonhos. Na verdade, assim, não é que já existia. A pessoa era poeta dos sonhos, mas ela não tinha, eu acho que, divulgação muito, né? Ah, para não fazer plágio, né? Entendi. E aí, quando eu fui, a editora me orientou que colocasse como o poeta dos sonhos. O poeta né? dos sonhos. Então, gente, Mas, o poeta dos sonhos, hein? O poeta dos sonhos, por quê? Porque os meus poemas, eles não são poemas românticos. Eu não escrevo romances. Eu não escrevo Batatinha quando nasce. Eu não escrevo coisas bonitas da vida. Os meus poemas são poemas sociais. Legal. Eu me considero um poeta social. Porque eu falo a partir da realidade da vida e das necessidades humanas. Mesmo que você escreveu aí 25 livros oficiais, 23. Né? 23 livros. 23 livros escritos que você escreveu. Exato. Desses 23, quantos livros são livros infantis? É isso? São 5 livros infantis. Depois nós temos mais 14, 15 livros de poesia e mais 3 documentos. Esses livros infantis também estão nesse mesmo... Você, por exemplo, pega o Barquinho que tá aí. O Barquinho é o mais famoso. O Barquinho dos Sonhos, por quê? Esse era um poema que estava no meu primeiro livro. E quando eu publiquei, a crítica literária elegeu o Barquinho como meu poema que representa Louis Becker, a crítica literária da época. E aí, conversando com pessoas muito próximas, eu disse, olha, eu vou fazer esse poema virar um livro. No entanto, que se você olhar página a página, cada página é uma estrofe e tem os desenhos. E é um livro onde a criança, ou o leitor, seja adulto ou idoso, ele pode sentar e pintar o livro. Então, meus livros de infantis não são coloridos. Coisa linda. Né? Hoje tem esses livros para as crianças colorirem, né? Mas o meu, ele é para que o leitor se torne partícipe do livro. Então esse é um poema que virou um livro infantil. A Silvia Tofuji que fez os desenhos para mim. É que você falou que você escreve seus poemas, seus livros, né, que você escreve são por questões sociais, né? Sociais. Aí isso que eu te perguntei, se você consegue adaptar isso também para um livro infantil ou você já vai para outro... Não, a questão social ela é reflexiva, né? Se a gente, por exemplo, você pega o que o grande autor brasileiro Maurício de Souza fez na Turma da Mônica, sim. né? Olha as realidades que tem ali, quanta expressão do dia a dia. Você pega o Cascão que não quer tomar banho, você pega a Mônica temperamental, você pega a Magali comilona, né? Ali o dia a dia, porque a realidade da vida, todas nós somos crianças um dia. Então, assim, você ainda mantém o mesmo padrão, mesmo escrevendo para criança. É lógico que você vai fazer um público infantil, mas você vai manter esse mesmo
padrão de crítica social mesmo. Exato. Né? Na verdade, não é nem crítica social, é reflexão social. Isso. Né? E Perfeito. eu faço a adequação da linguagem para a criança, mas sempre desenvolvendo nelas a capacidade e o desejo de sonhar. Legal. E esse, não sei se você vai gostar de eu falar, mas eu vou falar mesmo assim. Esse apelido, né, de O Poeta dos Sonhos. Assim, como é que surgiu ele? Não vou dizer apelido, no meio literário, e também não estou te corrigindo. Pseudônimo? Pseudônimo. Opa, acertei essa, gente. Pseudônimo. Né? Por quê? Porque eu estava para dar o nome, eu tinha o livro escrito, mas ainda não tinha o nome. Certo. E aí meu falecido pai entrou e falou, você vai fazer o quê? Eu falei, então, vai ser o Poeta dos Sonhos. Mas como? Eu falei, vai ser o Poeta dos Sonhos, e eu já mandei colocar, porque os meus poemas fazem reflexão social e eu sonho com uma sociedade melhor. Legal. Esse foi o primeiro que você escreveu? Foi o primeiro. Por isso que ficou conhecido, bastante conhecido. E aí houve em São Pedro uma noite de lançamento, mais de 1.000 pessoas presentes. Fazia desde 1996, se eu não me engano a data, que havia tido o lançamento de um livro de uma grande historiadora lá no município, e depois nunca mais. E aí em 2010 eu lancei com o apoio da Rede Avenida de Supermercado, eles patrocinaram e eu consegui lançar o meu primeiro livro. Olha que legal. Né? E aí acabou surgindo, né? Mas eu tenho muita gratidão porque eu tive, assim, pessoas que me apoiaram essa ideia. Nossa, que legal. É bom sempre ter um apoio, né, para as coisas. Exato. Né? Sempre, assim, você tem um apoio, alguém junto com você. Um incentivo. Isso é muito bom, né? A gente nunca tá sozinho, né? Exato. Então, e assim, o que significa para você, assim, ser conhecido como o Poeta dos Sonhos? Você fala no sentido, assim, de vaidade? Vaidade nenhuma. Eu não sei se por vaidade, mas assim, talvez, né? Na verdade, eu fico impressionado. Legal, isso. Eu fico impressionado como as pessoas falam do meu trabalho. Isso, legal. Porque isso não foi meu intuito. Por exemplo, eu não imaginei que eu estaria sentado aqui num podcast com você para a gente conversar sobre as questões literárias. Que honra. Porque eu sempre tive aquele trabalho do escritor que senta lá, que escreve, Sim. que faz os livros, depois ia para as escolas, para a rede pública, fazia as minhas visitas, as minhas falas, as minhas palestras e voltava para minha casa. Né? No entanto que eu tenho quase 20 anos de carreira e assim, tirando as notícias que se você entrar na internet pela imprensa, as municipais, e tem muitas notícias no meu trabalho, né? Ou entrevistas ou coisas que eu dei, mas eu nunca tive esse intuito de uma autopromoção ao nome do Luiz Becker. Eu sempre visualizei as questões da poesia e das causas literárias, né? O meu trabalho é como de um passarinho, né? O passarinho canta, né? Eu digo assim, que o escritor, que Deus é o grande poeta, eu parto sempre dessa primazia, né? Porque ele é a inspiração perfeita. Então eu brinco assim, que Deus ele acorda de manhã, ele pega os seus passarinhos nas árvores do céu e fala assim, vá ao mundo. Ele vê na janela do Luiz Becker esse passarinho roxinol de Deus e canta. Quando ele canta, o Luiz Becker faz poesia. Quando ele canta, a outra artista plástica pinta o quadro. Com aquele outro passarinho vem na janela do Emanuel e ele senta aqui e faz o podcast dele acontecer. Que é o que eu falei no início, a questão dos talentos. Legal. Né? Então, assim, vaidade eu tenho muito medo. Porque a vaidade, ela nunca te eleva. A vaidade sempre te derruba. Perigoso. Nunca pense que você é demais. Legal. Né? Pense que você está num caminho realizando um trabalho diferente na sociedade. Eu sou poeta, você está aqui à frente da comunicação, um grande comunicador. É um trabalho diferente. Eu acredito, né, Luiz, que assim, tudo é uma consequência, né? Exato. E quando você faz algo sem você esperar um retorno imediato ou deixar fluir, é natural que as coisas aconteçam. Porque você não fez em torno de breganha. Eu não quero fazer porque eu quero isso, né? Então eu quero fazer porque eu gosto. E quando você faz o que gosta, naturalmente, né? As coisas vão fluindo, né? Eu acho interessante isso. O que inspirou você a começar a escrever?
Eu estava em Minas Gerais, eu fazia trabalhos voluntários nos garimpos e nas cadeias públicas, na época da APAC, que era a Associação de Proteção aos Criminosos, mas no sentido de um acompanhamento às pessoas que estavam no mundo do crime, dentro das penitenciárias. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Nair Damasio Neto, a poetisa da Beira-Linha, que me apresentou o mundo da poesia, né? E aí eu voltei, depois de um período lá, para Sorocaba. Eu ainda estava na vida religiosa, fiquei 3 meses em Sorocaba, fechado num quarto, apenas saía para comer ou fazer alguma coisa. E nesse período de Sorocaba foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, sem saber que seria um livro de poesia, porque eram reflexões. E esses escritos se tornaram meu primeiro livro. Que legal, né? É o tempo, né? O É tempo, maturação. né? O tempo, né? Fez com que você... né? Eu costumo dizer, Emanuel, que a lagarta nunca imagina que ela será borboleta. Mas ela precisa passar pelo processo da metamorfose. Legal. E nós estamos nas nossas metamorfoses humanas. Hoje nós estamos assim, humanamente, mas nós um dia tivemos na barriga da nossa mãe. Sim. Lá estava muito quentinho, estava muito gostoso, estava muito bom. Não tinha A problema, gente né? nasceu Não tinha boleto. quando criança, não tinha boleto. Cresceu, vem as lutas do dia a dia. E acredito eu, né, que nos preparamos aqui ainda como lagartas, ou algumas lagartas maiores, outras menores, né, mas que nos preparamos para abrir nossas asas ainda, né? Eu acredito nesse processo dessa metamorfose. Tá, eu vou arriscar o que eu vou falar pra você aqui agora. Escritor ou poeta tem diferença? Depende. Há pessoas que eu conheço, por exemplo, poetas que nunca escreveram nada sobre o papel, alguns porque não sabem ler e escrever, mas são grandes repentistas. Porque ser poeta vai muito mais do que jogar a palavra em cima de um papel. Legal. Né? Muito bom. Ser poeta é, como dizia Flor Bela Espanca, uma grande escritora internacional. Ela dizia, ser poeta é ser bem mais alto. Ser poeta é sentir como o toque do beijo de quem você ama. Que legal. Quando os lábios da pessoa amada tocam o seu, isso é poesia, dizia Flor Bela Espanca. Meu Deus do céu, né? Profundas palavras, né? Assim, para você, a poesia é uma forma de se expressar. Também é uma forma de me expressar, é uma forma de rezar, é uma forma de gritar, é uma forma de dizer estou aqui. Ela é a expressão máxima. A poesia te ajuda muito a expressar, né? Muito. E creio que seja isso que você deve transferir nas palestras que você deve fazer, né? Assim, nesses trabalhos que você faz, né? A gente tenta. Passar essa ideia, né? A gente tenta. Que legal. E assim, como é que é a sua rotina para começar a escrever, assim? Como é que surge, assim? Eu vou fazer um livro e como é que você se prepara para isso? Quando você tá com fome, o que você faz? Eu vou me alimentar. Mas se for na hora do almoço, às vezes você vai fazer uma coisa pro almoço. Se for à tarde, 2 horas da tarde, você não vai fazer arroz e feijão, você vai comer alguma outra coisa. Sim. Né? Sim. Pra criar a mesma coisa. Não tem aquela ideia, é ilusão. O poeta senta nessa mesa com uma caneta bonita. Eu tenho lá uma mesa bonita para caneta, as crianças visitam o espaço e tal. Mas assim, essa ideia, se eu tiver às vezes sentado, almoçando, e me vinha uma ideia, se eu tiver um guardanapo de limpar a boca aqui, ó, e eu resolver que nele eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever ali. Aí eu vou juntar com outro papel que eu tenho com outro. Às vezes eu tenho um montado de papel dentro de uma caixa. Aí eu olho para aquilo ali, eu falo, então ali dentro, o que tem ali? Ali tem um livro. Mas tem um monte de papel jogado, então. Mas para mim ali dentro tem um livro. Eu só vou tirar as peças ali de dentro e montar meu livro. Então não tem lugar especial, não tem lugar especial. Não existe, acontecer. Não. Pode acontecer. Campo, lá, um sítio, vendo os passarinhos cantar e tal. Você fala, poxa, aí começa. E não é só a coisa bonita. Às vezes você vê uma coisa muito feia, uma tragédia, você vê uma coisa muito ruim. E aí você escreve, faz as suas reflexões poéticas, né? Então não há essa ideia do lugar, do ponto, de onde se parte.
Pode ser que outros escritores tenham essa necessidade. Eu não tenho. Porque assim, eu já vi história de escritores que ficavam, por exemplo, confinados, né? Você mesmo falou que ficou um Sim. tempo no seu... Mas eu emprego. fiquei escrevendo esses 3 meses, mas eu não sabia que ia virar livro. Eu escrevia porque eu me sentia bem de jogar isso sob papel. Ah, entendi. Nunca pensava em ser poeta naquela época, em 2008. Legal. Não. Porque eu vejo assim, alguns, você vê história de grandes escritores, mas é de cada um, eu entendo isso. Sim. Né? Tem uns que, eu gosto de ficar isolado num canto e ficar meditando e começar a escrever. São coisas de cada um, né? Aí você tá falando que pra você não tem, né? Qualquer local Não. você pode estar desenvolvendo, não tem... Exato. É a partir do dia a dia da vida, do que tá. acontece. Sim. Aí vai surgindo. Vai. A todo momento surge alguma coisa. Bom, a gente já falou um pouquinho também aqui, né? Você, além das poesias, você escreve os livros infantis, né? Também. Você acabou de mencionar aqui. Esses livros que você escreveu, quais são os... Alguns é o Barquinho dos Sonhos, a gente tem agora Esse um é também, infantil. é o infantil. E eu tenho alguns outros que contam a história infantil de Canitar, de São Pedro do Turvo e de Salto Grande, né? E tem um também que vai sair agora sobre Pauçu. É a história do município contada para as Tem que fazer de crianças. Bernardino, então. Mas também tá em processo. Ah, legal. Contar as histórias de Bernardino, tem bastante coisa legal, hein? Eu já li alguns livros de Bernardino, né? Ó, esse é o balão da poesia As Aventuras em São Pedro do Turvo. Ah, legal, esse de lá. É. Olha, que lindo. Porque eu imaginei um balão imaginário, né? Que saiu da cidade de Salto Grande, Posso pode. E ele vai pousando nos municípios. E conforme vai pousando, vai contando a história da cidade, da poesia. Primeiro conta a história da poesia e depois conta um pouquinho da história local para as crianças. Que legal. Mas é tudo criação do Becker. Tudo você mesmo. É eu. Os desenhos não. E esses livros, eles têm, por exemplo, o espaço lá em São Pedro. A cidade ela é fotografada. E aí a nossa ilustradora Silvia Tofuji, ela desenha, né? Posso ler um trechinho? Pode. Me ajuda aí. Vai lá. Aqui. Juninho e seus amigos se aproximaram. Era um balão lindo, mas estranho. Diferente de todos aqueles que já tinham vistos. Perceberam que o balão era guiado por um amável velhinho que carregava nos ombros um papagaio. E o balão só subia quando eles cantavam. Que pureza, que legal, cara. Poesia, poesia, onde está? Olha. Aqui está, no meu coração, vem morar, vem morar. Então, conforme eles cantavam, o balão subia. Eles diminuíam cantar, o balão pousava. Há uma didática. Exato. Né? Mas também para dizer que a poesia é amiga, que ela venha morar no coração. E o balão, quem nunca... Eu vivo a vida inteira, eu digo que eu morro de vontade de pular de paraquedas. Eu ainda quero fazer isso, porque eu imagino como poeta, Manuel, pensa que coisa de doido, abrir a porta de um avião e você se jogar no ar. Legal. Isso acho que é o maior senso de liberdade que pode ter. E coragem, né? Você tem Exato. coragem. Eu não. Né? E eu tenho esse sonho, eu falei que um dia eu vou fazer isso, né? Voando de asa delta eu não tenho esse sonho. Mas o balão, eu sempre fui encantado pelo balão. Legal. Né? Então aí nasceu o balão da poesia. Bonito. É assim, como é que é, cara? Escrever para crianças. Escrever para criança é como você jogar sementes na terra. Né? Você joga sementes e elas vão crescer e dar fruto. Porque eu assim, vejo muita dificuldade, às vezes, em você tentar transmitir uma ideia aos adultos. Nós adultos, nós já temos as nossas ideias fechadas, os nossos pensamentos, às vezes, retrógrados, esquecidos, né? Não aceitamos mudanças, ou somos muito difíceis em entender que os seres humanos passam pelas grandes 4 estações deste mundo. Legal. Outono, primavera, inverno, verão, né? Não sei se essa é a ordem, mas são as estações. E, de repente, nós achamos que é isso, né? Já para as crianças, não. Para as crianças, você planta uma semente, eu planto uma letra e colho palavras e colho versos. Você lembra de um termo que surgiu na mídia? Falava assim, quem lê viaja. Quem lê viaja e quem escreve também viaja. Eu parto de um outro princípio. No bom sentido. Depende, porque Monteiro Lobato foi um dos maiores autores brasileiros.
No entanto, que o Sítio Pica-Pau Amarelo é de Monteiro Lobato. Ele dizia 2 grandes frases que eu faço dela 2 grandes colunas para minha vida, né? Primeiro, um país se faz com homens e livros. Ou seja, homens, trabalho, honestidade, livros, conhecimento, ciências. É isso que ele quer dizer. Um país se faz com homens e livros. Mas ele também disse uma outra grande palavra, assim, ó, uma grande frase. Quem escreve um livro constrói um castelo. Legal. Quem o lê mora nele. Então eu me considero muito mais um pedreiro na construção do castelo do que um viajante. Legal. Né? Já entendi o que você quer dizer aqui. Exato. As pessoas já entenderam o que ele quer dizer. Exato. Então eu prefiro mais as pedras a construir do que as viagens. Eu não sou um viajante, eu sou um construtor. Construtor. Legal. Muito legal esse, né? Assim, eu acho que você vai dizer, ele já falou essa, mas eu vou arriscar também novamente, né? Qual dos seus poemas e obras é o mais significativo e por quê? O Barquinho dos Sonhos. Porque eu nunca... Não, o Poeta dos Sonhos foi um marco na minha vida de escritor, porém o Barquinho dos Sonhos ele me deu uma maturação maior como autor. Porque eu pude perceber que escrever para as crianças era lançar sementes em terras férteis, né? Que legal. Eu assim, hoje eu me identifico muito com o público infantil, e outra, não só com o público infantil, como os idosos. O Barquinho dos Sonhos já foi trabalhado com muitos grupos de idosos, muito grupo de pessoas que precisavam, né, de um ponto de apoio, né? E o Barquinho dos Sonhos é um ponto de apoio. Eu mesmo uso ele para muitas coisas. Olha, então é assim, para você... Ele é meu carro-chefe. Seu carro-chefe. Exato. E as pessoas que querem, por exemplo, encontrar o material seu, os livros seu, tem a editora, tem um site? Tem a editora Canal 6, que é de Bauru, e assim, o Barquinho, alguns outros livros, eles já estão até à venda pelo Magazine Luiza. Já encontra também, lá. Já encontra, né? E pode também entrar em contato direto com a editora, ou entrar, eu quero o livro autografado, Becker, entra em contato comigo pelas redes sociais, e eu passo a dedicatória, envio também via correio. O Facebook seu é o Comendador Luiz Becker. Então, você quer gostar de algum livro dele, gente? A gente apoia também a cultura nossa aqui também, né? E do nosso amigo que tá aqui com a gente, ó. Esses livros aqui bonitos. Entre os outros que você tem também. Sim. Né? Você pode entrar no Facebook, comentar com ele. Né? Eu trouxe um outro escritor aqui, e aí o pessoal falou assim, poxa, mas você não falou onde é que eu encontro o livro dele e tal, tal. Né? Eu trouxe um outro rapaz aqui, de Minas Gerais também. Olha que legal. Tá aqui na cidade, residindo aqui agora. E me cobraram. Onde é que eu encontro o livro? Gostaram dos livros dele, né? E também, como esses livros do Luiz Becker que tá aqui, né? Você vai encontrar. Pesquisa no Facebook por ele lá, né? Chama ele no Messenger. Lá, isso, tem agora um que foi lançado. Eu cometi uma gafe, deveria ter trazido. O Reflexões Poéticas, que saiu. Mas depois eu mando para você sortear no teu programa. Legal, que bom. Vai ser um prazer fazer isso, né? E ajudar você a proporcionar o seu trabalho, né? Porque... a divulgação para nós é sempre importante. Não tem como escapar dela. Interessante, porque às vezes tem tanto conteúdo ruim por aí. Eu sou bem sincero. E tem muito conteúdo bom, né? E às vezes as pessoas estão perdendo tempo com coisas que não vamos comentar muito aqui. Sim. Né? Não estamos aqui para críticas, né? Mas às vezes a gente lê um pouquinho mais, né? E como eu falei agora aqui, como você falou no começo, né? Apresentar a escrita, a poesia, livros, dizer assim, e livros ainda existem, né? Porque, opa! Né? Na verdade, porque assim, tecnologia hoje em dia, as pessoas às vezes não têm o livro físico. Hoje mesmo eu participei na parte da tarde da inauguração de uma biblioteca em São Pedro do Turvo. Olha que legal. O projeto Primavera, da dona Vera Qualiato. Nós participamos lá hoje e você vê, os livros eles estão vivos. Estão vivos, né? Não é? Um livro fechado é apenas um livro. Mas um livro, quando é aberto, Emanuel, ele é um pássaro de asas abertas. Olha só, olha o poeta aí, gente. Certo? Ele fechado é um livro, então ele é aberto é um pássaro de asas abertas. Eu falo isso para as crianças. As estantes das bibliotecas são como árvores que estão com seus galhos lá. E os passarinhos estão lá, os livros são os passarinhos. Eles querem voar. Essa academia de letras ali em Santa Cruz, não é isso? Também. Lá é uma delas, né? É um local assim que é acessível, as pessoas se querem? Hoje, em Santa Cruz, não existe um prédio da academia. Por quê?
Porque hoje as reuniões, sempre quando acontece alguma coisa, acontece no prédio da Câmara Municipal. Tá, entendi. Né? Mas em São Pedro do Turvo, por exemplo, eu tenho um gabinete acadêmico, onde eu recebo escritores, recebo autoridades e pessoas para dialogar sobre as questões literárias, né? E nós temos escritores distribuídos pelo país inteiro. E o seu trabalho hoje, em totalidade, é a literatura. A literatura. É isso que é a sua profissão. Exato, minha profissão e também como psicanalista, né? Olha, e você exerce tudo isso hoje. Exerço. Olha que legal. Porque assim, geralmente as pessoas elas têm dois tipos de trabalhos, né? Um faz isso, faz aquilo e tal. Eu tô perguntando pra você, que às vezes as pessoas podem perguntar, né? Não, eu trabalho como escritor. É isso que você faz. Eu sou escritor, trabalho com os meus livros, minhas palestras e tenho meus pacientes assim que eu atendo como psicanalista, as pessoas que eu acompanho. Olha. Né? Empresas e tal, mas o meu dia a dia é ser poeta. Porque eu pra conseguir achar você tava. Vou com a agenda para não sei na onde que eu vou. Com uma agenda para não sei na onde que eu vou. E você vai pra longe, né? Eu vou. Rapaz do céu. Eu sou que nem a nuvem. Se não dá pra chover aqui, eu vou chover em outro lugar. E até ele ajudou a gente, né? Vai ter um próximo que vai estar para vir aqui. Sim, nós vamos receber. É um conhecido seu. Exato, né? Vamos receber o grande Betinho de Salbara, da Bahia. Um dos maiores nomes da escrita baiana hoje, para mim. Legal, cara. E ele vem passar alguns dias aqui no interior do estado comigo. E falei para ele: olha, Betinho, eu quero te apresentar só gente boa. Então eu vou trazer ele aqui na próxima sexta-feira, dia 14, para vocês fazerem um bate-papo e as pessoas poderem conhecer Betinho de Salbara. Legal, né? Bom, e é isso. A gente já chegou até o final, né? Quero agradecer você, né, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? Como eu disse para você está vendo que aqui é algo muito simples, né? E a magia aqui é onde a magia acontece, né? A magia do podcast acontece aqui, né? Na verdade, eu não vejo a simplicidade. Eu vejo a capacidade. Olha, muito obrigado. Porque um vinho, quando ele se torna vinho, ele vem dos trabalhos dos bagos da uva. Ele não vai deixar de ser vinho se ele estiver num copo ou se ele estiver numa taça. Essa ilusão que nós temos muitas vezes na nossa vida, de que eu serei feliz se eu tiver uma taça de cristal, que eu serei feliz, próprio Rubem Alves dizia, um grande defeito do ser humano é colocar a felicidade no futuro. Né? Serei feliz quando me casar, serei feliz quando me aposentar, serei feliz quando eu viajar para fora, serei feliz. E a felicidade não está no futuro, ela está agora. Eu parto de uma frase, Manuel, minha, que eu digo assim: agradeça pelo que você tem, para não chorar pelo que você tinha. Né? E, se você me permitir, eu gostaria de deixar um poema. Com certeza, é isso que eu falo para você. Posso? Pode sim. Agora. Esse poema, eu costumo dizer ele sempre, porque para mim ele é um poema que é uma alavanca para minha vida. E existia em Santa Cruz uma grande professora, já falecida, Dona Teresa da Costa Quine. Ela foi professora da minha avó. E a Teresa, eu a visitava e ela dizia para mim: eu vou te fazer esse poema escrito. Eu falei: não. Vamos combinar assim. Todo sábado eu venho lhe visitar para tomar um café com a senhora. E ela tinha uma funcionária Silene que trabalhava com ela, fazia uma mesinha de café para nós. A senhora vai declamar e eu vou pegar de ouvido. E aí eu vou visitá-la até concluir esse poema pelos ouvidos. E pode falar. E ele diz assim: tempo. Deus pede escrita a conta de meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, foi dado bem tempo e não fiz conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo ser tem conta, não gastei seu tempo em passatempo, mas cuidai enquanto é tempo em fazer boas contas. E a poetisa prosseguia: tudo muda, tudo passa nesse mundo de ilusão. Vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Tudo muda, tudo passa nesse mundo de ilusão.
vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Portanto, aproveite, porque a brasa está acesa, viva, fumegante, pois um dia ela irá se apagar. A cinza cairá à terra, e a fumaça subirá a Deus, o grande poeta. Porque fica esse conselho: sejam eles ricos ou pobres, reis ou miseráveis, escravos ou livres, a brasa irá se apagar. Aproveite enquanto ela está acesa, aproveite enquanto ela está viva, dê brasa na vida e seja feliz. E não esqueça o grande conselho do sábio sabido: tudo muda, tudo passa neste mundo de ilusão. Vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. E eu costumo dizer ainda, Emanuel, assim, que na vida nós somos brasa. E bendito aqueles que têm na vida pessoas que, quando a brasa está se apagando, vão lá e nos sopram esperança, nos sopram força. Porque se nós somos uma brasa, não importa a nossa idade. Nós estamos com mais de 40, mas tem gente aí que às vezes está lá em casa, está desanimado. Eu já passei dos 70, já passei dos 80, estou triste, não vejo mais alegria na vida. Imagine-se como uma brasa e que às vezes nos desânimos da vida a gente começa a se apagar. E através da oração a gente pede a Deus o sopro da vida, porque foi Ele que soprou nas nossas narinas a vida. Então, se Ele soprou nas nossas narinas, Ele pode soprar em nós quanto brasa, para que nós ganhemos mais chama e possamos iluminar mais. Não desanimemos na nossa vida, tenhamos esperança sempre. Legal, muito bem. Palavras que ecoam bastante, né? E hão de ecoar bastante, porque palavras boas devem ser ecoadas e chegar a vários cantos desse mundo, né? E trazer um pouco mais de luz para um mundo tão escuro. Olha só. A vida. Tô aprendendo com você aí. Tá virando poeta. Não, vamos lá, né? Cada um no seu quadrado, né? Depende se a vida é quadrado, vai que é um retângulo. A gente não sabe. Gente, então, olha, obrigado a você que nos acompanha, obrigado ao nosso querido convidado aqui. Eu que agradeço. O vereador Luiz Becker. Se você quiser os livros dele, você vai entrar no Facebook, tá aqui o nome dele também aqui, você vai pesquisar, você vai encontrar. Sim. Né, e né, você entra lá que você vai acompanhar o trabalho dele um pouco mais, né? Tem Instagram também seu, né? Tem lá o Comendador Luiz Becker. E conhece um pouquinho da obra dele, do trabalho dele, das poesias que ele escreve, ele recitou, né? Isso mesmo? Sim. Eu falo certo? Declamei. Declamou, né? Declamou uma poesia muito bonita aqui, né? Que ele não escreveu, mas ele decorou e até hoje ele fala essa poesia muito bonita, né? Muito obrigado, viu? Por declamar pra gente aqui, né? E agradeço a sua presença, né? Obrigado mesmo e... Eu que te agradeço a Bernardino de Campos de ter me recebido tão bem, hoje eu resido aqui, e deixar aí um abraço especial a todo mundo, né? A todas as pessoas, eu tenho muitos amigos aqui, e eu agradeço muito se você abrir esse espaço, né? Que viva a poesia, viva a vida, viva Jesus Cristo, a nossa inspiração. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. E antes, então, para terminar, então, mais uma vez, né? Ele já concluiu já. Então, ó, inscreve no canal, compartilha, vai ter os cortezinhos que vai estar rodando por aí. Ajuda a gente a crescer cada vez mais e levar trabalhos bonitos como esse para nossa sociedade, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, né? Para todos, né? No contexto geral. Gente, um abraço, dá um tchauzinho para aquela câmera ali, assim. Faz assim. Agradecer ao Júnior, que é o operador de câmera nossa aqui, ó. Obrigadão, você não tá vendo, mas ele tá ali, viu? Obrigado, Júnior. Tchau, gente. Podcasts.